pouquinho, posso terminar? Aí Deus vem e fala pra ele, não, só isso é muito estressado. Não, isso aqui é um debate. Não, calma aí. Vocês não deixam eu falar. Então o senhor está dizendo que pessoas que estão no leito de hospital agora, que estão pedindo a Deus uma cura, não está sendo curado porque não está tendo fé suficiente. Necessidade de andar sobre as águas. Eu não tenho necessidade de andar sobre as águas. Então, se essa necessidade aparecer e eu te der... O texto não tem nenhuma condicional. Ô, pastor Jonas, o problema desse texto mas não é sobre... Marcos 11, 22. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Aqui é a questão da fé atrelada à prosperidade. Tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Então, qual que é a questão aqui de não prosperar tendo fé ou tendo fé e ser rico? Qual que é a relação? Porque o texto está dizendo aqui, entendo assim, ó, relativizando a fé com a petição. Eu entendo assim. Se a pergunta é, então se todo mundo orar vai ficar rico? Se essa é a sua pergunta, não. Não vai. Por quê? Porque eu entendo que riqueza é dom, tá? Não é todos que serão ricos. Não são todos. Eu quero estar nessa lenda. Eu não ser rico. Mas não são todos. Me dá deixa, Carlos. Eu tomo posse. Mas não são todos que serão ricos. Ok. Entendeu? Não são todos que serão ricos. Mas o texto não tem nenhuma condicional. Ô, pastor Jonas, o problema desse texto mas não é sobre que é condicional, é que eu dentro digo da teologia. O que eu digo, eu entendi. Riqueza é dom, isso é pacífico. Então, mas pastor Jonas, o problema desse o senhor já deixo. Eu vou lançar e o senhor chuta, tá bom? Beleza. Vamos lá. O problema desse texto aí é que muitos que usam a teologia da prosperidade pega ele para a ideia da confissão positiva. E aquele outro, bate e abre, pede e recebe. Confissão positiva. Mas né? me dá a ponta aqui. Vai lá, me dá a bola aqui. Veja só. Quantas... Pastor Fábio, Pastor Carlos Eduardo Correia, Pastor Jonatas Abadio, Pastor Bispo G. Tenuta, eu vou perguntar para vocês aqui. Desculpa se agora eu for um pouquinho. Alguém de vocês já andou sobre as águas? Não. Por quê? Porque não tem necessidade de andar sobre as águas. Porque a sua fé não gerou essa necessidade, esse desejo, a ponto de fazer acontecer. Com Pedro aconteceu. A questão da fé, eu sou terminantemente contra o que o pastor Fábio... O senhor está dizendo que a fé deve ser provocada. Quando a situação é provocada, você usa a fé. Não é nem provocada. O senhor está querendo... A situação externa... Não. Deixa eu corrigir, Abadio. Não é essa questão de provocada ou não, porque eu não quero entrar nos provocadores de Deus. Então, não é essa a minha questão. Eu quero dizer que a fé, nós temos fé para algumas coisas. Sim. E para outras não. Então, é a limitação da nossa mente. Se Jesus diz, se disseres a este monte crendo, ele vai ser lançado lá do outro lado. Então não tem condicional. Ou a condicional é a mente? A condicional, você está condicionado à sua própria fé. Então, há pessoas cuja fé, ela é genuína, ela é grande, ela é muito maior do que o grão de mostarda e dá muitos frutos, mas tem outros casos que eu mesmo, eu que estou aqui diante de vocês, minha fé é tão minúscula que ela nem existe. O senhor andaria sobre as águas? Até hoje eu não consegui. Apóstolo, eu já tentei. Apóstolo, então deixa eu fazer uma pergunta, apóstolo. Mas eu estou dizendo, para alguns casos, a fé é minúscula que chega a ser inexistente. Apóstolo, então o senhor está dizendo que pessoas que estão no leito de hospital agora, que estão pedindo a Deus uma cura, não está sendo curado porque não está tendo fé suficiente. Tem pessoas agora que estão trabalhando para ganhar o mínimo, praticamente são escravas, que estão clamando a Deus, me tira dessa vida, me ajuda a me tornar um empresário, ter uma vida melhor. Essa pessoa não está clamando com fé o suficiente. Esse é o ponto da discussão. Eu vou devolver a resposta. A igreja da Macedônia não tinha fé suficiente. Eu vou responder a pergunta dos senhores com uma pergunta. Então, o nosso Senhor nos enganou quando ele disse, e tudo que pedires, crendo, recebereis.
Então eu vou lançar essa pergunta para vocês. Ele mentiu quando ele disse isso? Não, porque você pode pedir mal para gastar pros seus deleites. Então, se você pede para gastar com seus deleites, se é pra sua glória, pro seu prazer, pro seu ego, isso não vai acontecer. Então é impossível para mim, pastor Carlos, isso. eu responder a pergunta do não pastor vai manifestar Fábio. Isso. E é uma pergunta muito costumeira quando se debate. Respondi ao senhor? E diga assim, muito boa. Obrigado. Muito boa e muito comum quando a gente discute esses assuntos ligados à fé, porque parece que nós, muitas vezes, num debate, são postos em xeque, como você me fez agora, viu, Fabinho? Como o senhor nos colocou, você andou sobre as águas. Tá. Qual a necessidade de andar sobre as águas? Eu não tenho necessidade de andar sobre as águas. Então, se essa necessidade aparecer e eu te der fé para isso, para outras situações, por foi exemplo, ele só falou dos um exemplo que eu quis lançar, pastor Carlos, só um exemplo. Mas eu pergunto... Apóstolo, nesse sentido aqui, a riqueza e a prosperidade maior não é a salvação da alma dessa pessoa? Olha, a gente não está discutindo aqui necessariamente, pastor Fábio, a salvação, porque ela é dom de Deus. Mas isso é uma riqueza? Ela não é a riqueza, ela é a glória. É o ápice. É o ápice. Então, a gente pode... mais um questionamento, então, nisso aí. Então, o senhor concorda que existem muitas pessoas que vão pedir com muita fé e não vão receber, mas serão salvos em Jesus? Com certeza, mas eu vou dizer uma coisa, pastor Fábio, novamente. Onde está este nosso problema? Eu e o senhor agora, assim, esse embate. Então, sai daqui, eu posso... É porque você jogou uma bomba, assim, uma granada no meu colo com o pino aberto, tá, Fábio? Não dá pra voltar. Não dá. Por favor, deixa explodir. No meu colo, Fábio. Mas aí eu quero entrar no que Jesus disse. Que tudo que pedires crendo recebereis. Então, se tiver fé, vai ter. Então, aí que tá. Mas se tudo que pedir. Mas como é que você, pastor Carlos, como é que você pode dizer pra mim que aquele que pediu incessantemente pediu com a fé da qual Jesus está falando? Eu estou perguntando, não estou afirmando. Mas não dá para o senhor medir a fé dele? Não dá, então. Então não dá para o senhor falar assim, porque ele não recebeu, porque não teve fé suficiente para receber. Tudo que eu disser, tudo que eu responder para o pastor Fábio será mera acusação. Será mero julgamento. Então, uma outra pergunta relacionada ao senhor, só o senhor aqui. O senhor já pediu algo com muita fé e não recebeu? Não. Pronto. Cada um tem sua vivência com Deus. Eu acho que a gente não pode Fabinho, com todo carinho, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca me atrevi a pedir nada além do que a minha própria fé me dava o direito de alcançar. Amém. Certo? Porque eu sei o limite da minha fé também. Mas é tão interessante, Fábio. Me perdoe agora porque você apelou pro testemunho. Fábio, é tão lindo, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão extasiante. Eu às vezes pedir coisas tão pequenas pro Senhor e acontecer instantaneamente. Porém, tem coisas grandíssimas que eu nunca tive coragem de pedir. Porque eu sei que a minha fé não alcança aquilo, alcança o meu desejo, mas não a minha fé. Mas aí é maturidade. Então a gente não pode confundir a fé com o desejo. Desejo de ter não é fé para ter. Então eu não me atrevi, eu me limitei. Mais uma pergunta, limitadora. Lá em Nazaré, existiam muitas pessoas necessitadas? Sim, Nazaré era pobre. Será que essas pessoas necessitadas queriam receber de Jesus milagres? Nem todos. Queriam receber? Tinha muita gente que queria receber. Todos, você sabe. A pergunta. Queria muita gente receber de Jesus milagres? Lá o texto vai dizer que eles não tinham fé. Queria, mas você vai ver, Nazaré, Cafarnaum, Não, é que ele está querendo dizer que Jesus fez alguns poucos milagres pela falta de fé. Exatamente, é aí que eu estou querendo responder. É isso que eu estou querendo responder. O que aconteceu? O próprio texo diz, e Jesus não pôde. Olha só que interessante. Me ajuda aí, Jesus não Fábio, pôde, Carlos. Carlitos, meu querido, me ajuda aí. Ele ganha pela simpatia, né? Ele conquista. Ele sabe conquistar o povo. Você que é um cara estudado nas línguas, né? Me ajuda aí, mas quando ele diz assim, ele não pôde
fazer, Jesus Mudou não até de pôde cidade. Ausência de fé. fazer. Ali tinha Não, ausência de Jesus fé. não Incredulidade. pôde fazer. É isso que me encanta. Jesus não pôde por causa da pouca fé, da incredulidade. Será que Jesus foi limitado Mas no aí- fazer? aí, ou a pastor, fé do povo Mas que aí era surge- limitada? Mas aí para surge fazer? outra Eu comungo pergunta. com a Aí ideia. surge Ó, outra pergunta. eu comungo- E o paralítico de Betesda? Então, aí é que está. Nós estamos falando de Não, vocês estão também desvirtuando vamos lá, a gente, vamos lá. mas Vamos Deus voltar não aqui. faça uma pergunta capiciosa que eu respondo. A O ideia... paralítico de Betesda, ele tinha uma Apóstolo, fé. deixa seu parceiro aqui, o bispo. Ao mesmo tempo, apóstolo, uma fé o bispo limitada. quer falar, o senhor não Ao deixa mesmo falar. tempo, uma fé O limitada. senhor quer discutir comigo, o senhor vai ter que ir no Eu Acredito Podcast. Não tem mais gente pra conversar aqui na mesa, né? Por Me favor, chama que eu vou. Bispo, por favor, bispo. Vou que é começar aí Curitiba, já, Paraná. criando um pouco mais de polêmica. Paraná. Eu ando sobre Vermelho. as ondas, sobre o mar já há 40 anos. Olha aí, ó. Você é surfista. Sou surfista. Também é covardia, né? Busquei meu caminho. Mas eu quero falar sobre Jó, porque foi citado aqui Jó. Sim. E Jó é o maior exemplo de prosperidade, porque ele próprio não era próspero na alma dele, nem espiritualmente. Como Os assim? três amigos. Eu vou terminar. Os três amigos da mesma forma, um julgando, o outro advogando Deus. Os três religiosos. Um advogava Deus, o outro era vindo ao céu, à lua, filósofo. E no final, aparece um quarto homem, que aqui vocês têm que detalhar o que ele fez. Ele conscientizou os três e conscientizou o Jó que ele só conhecia Deus de ouvir falar, porque ele estava entrando no sentimento da miséria e da pobreza e do conformismo. Ele começa a questionar Deus um momento ali. É, mas não há Aí- conformidade. Aí Não há Deus... conformidade, Espera um Jó. pouquinho, posso terminar? Aí Deus vem e fala pra ele, não, só Isso é muito estressado. Não, Isso aqui é um eu acho- debate. Não, calma aí. Vocês não Aqui é um deixam eu debate. Não, aqui é um falar, debate. não é estressado. Aí quando O a debate gente é só pra vocês, Tá, pra nós então não. tá bom. Então só o senhor fala. Pra mim eu vou só não tem ouvir. debate Não, aqui, só eu falo. É, só o senhor se manifestar e Eu sou falar. o porque único que quando- não fala. Você tá aqui. falando Então é mesmo. só Deixa o falar, tem um Bispo G microfone falar. aí. Vamos, É todo mundo Porque quando contra a gente mim aqui. quando a gente quer interpelar, o senhor não pode, ué. Se não puder lhe interpelar, então o senhor fala sozinho. Eu acredito que uma das características da prosperidade é não ser vitimismo. Ué, Não, o senhor tá dizendo, vítima, todo mundo contra mim aqui. É verdade. Todo mundo falando É na só. verdade. É na verdade, andando na verdade. O que tá acontecendo. Alguém aqui tá dando mentira? Alguém aqui tá mentindo? Tá. Não, esse aqui é um Vocês não debate. deixam O senhor falar. não é monólogo. Os três falando, O senhor eu tô não- tentando Ué, falar, é o vocês seu três companheiro que não tá falando deixam mais de falar. todo mundo, ué. Não. Pede a palavra pra ele. Não, ele com Agora eu tô contra sabedoria o tem apóstolo até Heleno entrado também. aí na Bispo, seara e terminado seus argumentos. É que o senhor citou o final, né? O senhor citou o Não, final. não citei o final. Não, eu falo assim, eu tô me sentindo no Eu Acredito Podcast aqui. Eu só interpelei porque o senhor falou Peraí, que Jó gente. era vitimista. Só contextualiza, bispo. E Porque ele assim, não o senhor- era vitimista. Se eu fosse um Mostra no texto. aborto. Ele é inconformado. Se eu fosse um aborto. Isso é palavra dele. Não, então, só contextualiza, bispo, para o pessoal ter o pessoal que está em casa ter a compreensão completa. Quando ele questiona, Deus vem e fala, aí chega nesse ponto aí que o senhor falou. Só para Não, contextualizar. então vou repetir, porque Isso. nem foi como você está colocando, me desculpe. Jó, ele recebeu tudo aquilo que ele recebeu, Deus permitiu para ele, primeiro, para no final ele dar o dobro de tudo. Então já mostra a prosperidade de Deus aí nesse vínculo. Segundo, os três amigos dele e também o próprio Jó foi corrigido por um quarto homem que aparece lá e vai embora. Um mais jovem, com outra visão, e corrige, inclusive, porque Jó não estava enxergando Deus como ele era verdadeiramente. E ele próprio fala, eu vou ao pó, porque eu te conhecia só de ouvir falar. Depois que ele começa a enxergar um Deus próspero, mesmo na necessidade, mesmo na dificuldade, é que Deus dá o dobro de tudo. E agora, há um quarto homem que muitas vezes, talvez vocês não tiveram a paciência de Jó para ler Jó, porque é bem longo, né? E vocês não percebem qual é a atitude dele. Aquele cara é um cara próspero, acho que é Eliú o nome dele. E totalmente diferente dos outros três e do próprio Jó, que foi corrigido. E o Senhor depois fala a respeito de Eliú que os quatro não falaram o que era necessário e correto segundo Deus. E Deus mostra que aquele quarto
coloca de forma correta. Então é esse o lado. Não adianta falar que Jó teve sofrimento, mas ele não foi próspero numa boa fase da vida dele. Quando ele enxergou quem era Deus, um Deus próspero, ele viveu prosperidade e Deus deu então, depois. Mas essa fala de Jó, eu concordo com o senhor que esse quarto contribuiu. Mas não é diante do que Deus fala para ele, porque ele se coloca numa posição de vitimismo ali. Ele fala, aí Deus vem falar, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz isso? Então Deus não passa a mão na cabeça, Deus dá um chacoalhão. Isso não serviu? Foi depois de Eliú. Então, não é maior a fala de Deus do que de Eliú? Não, mas foi depois de Eliú. Eliú é que desperta em Jó, e depois o Senhor vem confirmar a prosperidade da visão de Eliú. O senhor fala que Eliú fala antes da palavra de Deus? Antes de Deus se revelar? Depois Deus traz. Então não é pior, porque senão Jó, depois da fala de Eliú, ele vai lamentar. E aí depois que Deus fala Não, depois disso ele se põe no pó. É depois disso, porque Jó não fala mais nada, nem os amigos dele, depois Eliú. Aí quem fala é Deus. Entendi. Ok. Vamos lá, gente, vamos lá.